Boa noite, Marcelo Leles da Silva, da cidade de Resende, Rio de Janeiro. Deixa eu configurar aqui para entrar ao vivo no Twitter também. Ao vivo. Ótimo. Estamos ao vivo no Twitter e no Instagram. Marcelo Leles da Silva, da cidade de Resende, Rio de Janeiro. Sou formado em Teologia, sou graduado pela Universidade Metodista de São Paulo e sou evangélico há 31 anos. E estamos fazendo uma série de estudos bíblicos com o título Por que existem tantas igrejas cristãs e evangélicas? Hoje é o terceiro capítulo dessa série. E eu separei, já comecei na semana retrasada, quando começaram aquelas tempestades caindo a energia. A última semana que era para a gente ter feito o estudo, acabei não fazendo por causa disso, por causa que acabou a energia, a gente ficou sem energia aqui no bairro até 3 por causa das chuvas. E hoje é o terceiro capítulo da série. Por que existem tantas igrejas cristãs e evangélicas? E aí você pode perguntar, mas Marcelo Leles da Silva, por que você está falando sobre esse assunto? Porque porque você está falando sobre esse assunto nas redes sociais, na internet. Porque Jesus disse assim, em Mateus 28, 18, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo o que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28, 18. Uma das explicações porque o Evangelho se alastrou e existem tantas igrejas evangélicas no planeta é isso. É essa ordem de Jesus. O apóstolo Paulo falou assim, se eu não estou equivocado, em Atos 16, não, Romanos 1,16, ele falou assim, eu não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Mas aí você pode perguntar, Marcelo, você fica à vontade na live para perguntar e interagir. Você que está assistindo pode curtir, pode compartilhar, pode perguntar, pode fazer críticas, porque eu não sou Deus, eu tenho certeza que eu sou falho, sou um ser humano amado e salvo por Deus. Você pode perguntar, mas Marcelo, por que você está usando as redes sociais para isso? Né? Porque eu tenho no Twitter, no canal do Twitter, aproximadamente 1.600 seguidores. Eu tenho visto bastante visualizações, e tanto no Instagram como no Twitter, mas pouca interação, certo? E até mesmo você que assiste, né, com olhos de crítica, né, quiser interagir, quiser fazer um debate, vamos fazer um debate, vamos conversar sobre a palavra de Deus. A joia? A palavra que eu separei hoje, Mateus 26, versículo 30. Vamos ler a palavra do Senhor? Depois de terem cantado o hino, e aí tem uma nota de rodapé aqui em cima, eu fui ver, esse hino aqui são os salmos que os judeus cantam
Salmos, quer ver, ó? Nota de rodapé, letra D minúscula, é os Salmos do Halel 113 a 118. Depois que você, que é cristão, né, quiser ler, você vai entender que Jesus e seus discípulos tinham o hábito de cantar esses salmos, 113 a 118. Vamos lá? Saíram para o Monte das Oliveiras, disse Jesus então, essa noite todos vocês vão se escandalizar por minha causa, pois está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressurgir, vos precederei na Galileia. Pedro, tomando a palavra, disse, ainda que todos se escandalizem por tua causa, eu não me escandalizarei. Jesus declarou, em verdade te digo, que esta noite, antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. Ao que Pedro disse, mesmo que tiver que morrer contigo, não me negarei. O mesmo disseram todos os discípulos. Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos discípulos, sentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. Levando Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Disse então, minha alma está triste até a morte, permaneci aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou, meu pai, se é possível que passe de mim esse cálice, contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. E, ao voltar para junto dos discípulos, encontrou-os adormecendo. E disse a Pedro, como assim não fostes capazes de vigiar comigo por 1 hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Afastando-se de novo, perguntou a segunda vez e orou, meu pai, se não é possível que esta taça passe de mim, sem que eu a beba, seja feita a tua vontade. E ao voltar de novo, encontrou-os dormindo, porque os seus olhos estavam pesados de sono. Deixando-os, afastou-se e orou pela 3ª vez, dizendo de novo as mesmas palavras. Veio então para junto dos discípulos e lhes disse, dormi agora e repousai. Eis que chegou a hora do Filho do Homem ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos. Eis que o meu traidor está chegando. Versículo 47. Ué, o Twitter travou ali, ó. Não sei por qual motivo. E quando ainda estava falando, eis que veio Judas, um dos 12, acompanhado de grande multidão, com espadas e paus da parte dos chefes, dos sacerdotes, dos anciãos do povo. Seu traidor dela-lhes um sinal, dizendo, aquele que eu beijar, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, disse, salve Rabi, e o beijou. Jesus respondeu, amigo, a que vieste aqui? Então, avançando, deitaram a mão em Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, desembainhou a espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, decepou-lhe a orelha. Mas Jesus disse, guarda tua espada no teu lugar, pois todos que pegam da espada, pela espada perecerão. Ou pensas que não poderia apelar para meu Pai, a fim de que pusesse à minha disposição agora mesmo mais de 12 legiões de anjos? Como se cumpriram então as Escrituras, segundo os quais isso deve acontecer? E naquela hora disse Jesus às multidões, como ladrão saístes para me prender, com espadas e paus. Eu sentava no templo ensinando, todos os dias, e não me prendeste. Tudo isso, porém, aconteceu para que se cumprissem os escritos dos profetas. Então todos os discípulos, abandonando-o, fugiram. Amém. Soberano Deus, eterno Pai, grande El Shaddai, estamos diante da Tua santa, gloriosa e eterna palavra. Nós pedimos a Ti que o Senhor fala conosco, com todos os irmãos e irmãs, e todos aqueles que vão ouvir, Senhor, essa palavra. Senhor, é a Tua santa palavra,
ela foi deixada para a salvação de todo aquele que nela crê, Senhor. E nós te pedimos, traz poder, revelação para a glória do teu nome, Senhor, em nome de Jesus, amém. Pessoal, eu vou tentar ligar aqui o Twitter de novo, não sei por qual motivo, mas caiu aqui a transmissão do Twitter. Eu liguei de novo. Liguei a transmissão do Twitter de novo. Acabamos de ler esse é o terceiro capítulo da série Por que existem tantas igrejas cristãs evangélicas no planeta Terra. Nós acabamos de ler Mateus 26, do versículo 30 até 56. Sempre me chamou muita atenção esse cântico que Jesus cantou antes de morrer, né? Eu pensei que era um hino só, mas aqui no original fala o hino, ou seja, é a união entre o Salmo 113 a 118, os Salmos do Hallel, porque os judeus tinham o hábito, né, de cantar os salmos. Eu não sei se tem ainda hoje, não procurei saber sobre isso, mas eles cantaram esse trecho do Salmo 113 até o 118. Então, o que acontece aqui? O foco da palavra hoje, para a gente não se estender demais, são as fraquezas que o apóstolo Pedro demonstrou aqui, por não ainda ter se convertido, entregue mesmo o seu coração ao Espírito Santo, não ter tido uma experiência com o Espírito Santo. Esse apóstolo, esse discípulo, né, esse seguidor que estava ali e pegou a espada e decepou a orelha de Malco foi Pedro. Os outros evangelhos falam que foi Pedro. Afirmam que foi o apóstolo Pedro. O único evangelho que fala que Jesus colou de volta, sarou, foi o de Lucas. Não encontrei nos outros evangelhos esse detalhe. Mas o detalhe de que o apóstolo Pedro pegou a espada e decepou a orelha direita de Malco está em todos os evangelhos. O apóstolo Pedro estava com medo. A gente vê que se a gente continuar lendo, ele ficou seguindo Jesus de longe. Quando ele foi perguntado, né, se conhecia Jesus, ele falou 3 vezes que não conhecia Jesus. Então ele não tinha coragem de morrer por Jesus ainda, naquele momento. Isso, na verdade, deve ser característica de todo cristão. Coragem de morrer por Jesus, pelo Evangelho. Todos os dias nós matamos a nossa carne, a vontade da nossa carne, pelo Evangelho. Um ensinamento muito interessante que Jesus deixou aqui, que nós cristãos precisamos orar pelo menos 1 hora. Ele falou, vocês não conseguiram vigiar nem 1 hora junto comigo? Jesus tinha o hábito de orar naquele lugar, pela madrugada, com os seus discípulos. E isso, tem muita gente que acha que é chatice, é uma exigência desnecessária, mas é o ensinamento de Jesus. Nós precisamos vigiar em oração, interceder diariamente pelo menos 1 hora. Então, a gente percebe que o apóstolo Pedro, ele era uma pessoa impulsiva. Ele tomou a palavra aqui enquanto aqueles soldados estavam ali no meio daquele momento de crise, na verdade, momento de guerra mesmo. Ele falou, mesmo que todo mundo te abandone, eu não vou te abandonar, Senhor. Eu vou morrer por ti, se for necessário, certo? E em um dos evangelhos, Jesus falou para ele, olha, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Então tudo isso são sinais de que estava faltando uma experiência com o Espírito Santo na vida de Pedro. E aí eu queria ler com vocês, eu até deixei marcado aqui em Atos, um momento que o Espírito Santo fala diretamente com Pedro. Olha só, como é que ele foi transformado, como é que ele foi uma nova pessoa.
depois que ele foi batizado no Espírito Santo. Atos capítulo 10, versículo 17, fala assim: Então Pedro, no seu íntimo, hesitava sobre o significado da visão que tivera. Os homens enviados por Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simeão, pararam junto à porta, chamaram-se, informaram se era ali que se hospedava Pedro. Agora vou ter que falar pausadamente essa palavra aqui. Cognominado Pedro, ou seja, era um dos nomes de Pedro. Né? Entretanto, meditando ainda Pedro sobre aquela visão, disse-lhe o Espírito Santo: Alguns homens estão aí à tua procura. Desce, pois, e vai com eles sem hesitação, pois fui eu que os enviei. O Espírito Santo começou a falar claramente aos ouvidos de Pedro. Pedro conseguiu ouvir o Espírito Santo e dava ordens, porque o Espírito Santo é o Senhor que está conosco nesse mundo. Ele é o Senhor da igreja. Então, retornando aqui à unidade do Espírito, ao tema principal dessas palavras, nesse terceiro capítulo. Nós, a Igreja de Cristo na Terra, precisamos preservar a unidade do Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo discerne e consegue perceber quem é do Espírito Santo e quem não é. Pelos frutos a gente conhece. Às vezes só de você olhar para o rosto da pessoa você vê a paz e a alegria de Deus na vida dela. E Deus mostra. Eu já tive a impressão, não sei se vocês já tiveram isso, de olhar para uma pessoa e ter a impressão de que eu já conheci há muito tempo. Mas na verdade não conhecia. É porque o Espírito que está nela é o mesmo Espírito que está em mim, o Espírito Santo de Deus. A unidade do Espírito. Isso é necessário na vida de todo cristão. Na vida de todo cristão. Para preservar a unidade do Espírito. Teve um irmão, um amigo meu, não vou falar a cidade que eu conheci, mas ele me deu um testemunho, eu achei muito interessante, muito impactante o testemunho dele. Ele era um obreiro na igreja, aliás, ele queria ser obreiro na igreja. Ele era uma pessoa disponível para trabalhar na igreja. Só que a igreja que ele estava congregando exigia que ele fosse batizado no Espírito Santo antes de ser obreiro e fazer qualquer coisa na igreja. Eles não deixaram nem ele ficar na porta da igreja recebendo os irmãos. E assim, na época eu achei um absurdo, fiquei pensando, poxa, um rapaz tão esforçado, né, quer ajudar todo mundo, né? E na época eu achei um absurdo. Mas hoje, pensando bem, eu chego à conclusão de que verdadeiramente é necessário que todo cristão tenha uma experiência com o Espírito Santo de Deus. De revestimento do poder, porque nós estamos numa guerra espiritual muito grande. A gente querendo ou não querendo. Me lembrei agora, sabe do quê? Quando Elias venceu os 450 profetas de Baal e Jezabel se levantou contra ele, ameaçando ele de morte, ele fugiu com medo. Porque a retaliação vem. Então, nesse mundo nós sofremos retaliações. Estava até contando com meu filho o testemunho de dois irmãos adoradores, compositores, líderes de igrejas no Brasil. O inimigo entrou colocando uma seta de inimizade, de ciúme entre eles, que eles venceram junto na oração. Deus deu um louvor para eles cantar junto ainda. Certo?
Então nós precisamos, por mais simples que seja a tarefa, fazer faxina na igreja, ficar na portaria, tocar instrumento, tocar bateria, ler a palavra, nós precisamos do revestimento do Espírito Santo. O apóstolo Paulo ensina isso em Efésios capítulo 6. E aí nós vemos aqui o fruto dessa intimidade com o Espírito Santo que o apóstolo Pedro começou a ter com o Espírito Santo. Né? Enquanto o apóstolo Pedro pregava ali na família de Cornélio o Evangelho, o Espírito Santo caiu e os gentios foram batizados com o Espírito Santo. Antes do batismo nas águas. Eles começaram a se arrepender dos seus pecados e foram batizados com o Espírito Santo. Então a doutrina do batismo do Espírito Santo, a experiência do Espírito Santo, ela é necessária para preservar a unidade do Espírito. Que às vezes a pessoa vai deixando a carne tomar conta, deixa de orar, de ler a palavra e acaba dando lugar para outros espíritos, ciúmes, competição, como o nosso texto base. Não sei se vocês lembram, se estão acompanhando, o nosso texto base é 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3 fala, né, o apóstolo Paulo falou assim, não pude visitar vocês como espirituais, mas como carnais, como crianças. Então, diariamente nós precisamos ser transformados de glória em glória à imagem de Jesus. Nosso caráter precisa. É uma pena que eu não tenho fotos guardadas de quando eu tinha 16 anos, quando eu me converti, mas eu era uma pessoa bem endemoniada. Você pode ter certeza que meu rosto era completamente diferente do que hoje é. Mas não é só o sorriso que demonstra experiência com o Espírito Santo, não. São frutos mesmo. Frutos de domínio próprio, frutos de amor, de alegria, frutos de perseverança. São vários frutos de humildade. Uma coisa que nós precisamos pedir para preservar a unidade do Espírito é o discernimento para reconhecer e perceber o dom que Deus está dando um para os outros. Amém? Então, hoje vai ser mais breve. Comecei um pouco mais tarde. E queria deixar essa palavra aqui. Tá joia? Hoje teve a manifestação lá na Avenida Paulista, né, em São Paulo, dos Patriotas. Mas eu confesso para vocês que, sinceramente, eu creio que unidade e vitória mesmo só através da oração, da unidade dos cristãos. Tá joia? Então, semana que vem, se o Senhor assim permitir, nós vamos falar nosso 4º capítulo da série Porque Existem Tantas Igrejas. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esse culto, pela leitura da Tua Santa Palavra. E eu te peço, leva ela, Senhor, onde o Senhor quiser, porque a internet, hoje, ela dá, Senhor, essa condição. Senhor, que fique bem preservado, Senhor, esse material, em nome de Jesus. O Senhor repreenda toda a oposição do inferno, Senhor, da vida das pessoas que vão ver, as pessoas que o Senhor quer que assistam, e que elas possam ter fé no Teu Evangelho, possam estar recebendo dessa experiência do novo nascimento no Espírito, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Forte abraço, boa semana. Marcelo Leles da Silva, da cidade de Resende, Rio de Janeiro.